Olá, turma! Olha eu aqui de volta com vocês, professor Jorge Cordeiro. E trazendo dessa vez, turma, assuntos sobre questões de primeiros socorros. Primeiros socorros, você encontra esse assunto na sua apostila a partir da página de número 101 até a página de número 115. Vamos lá? Vem comigo! Primeiros socorros. Definição: são as providências iniciais que devem ser adotadas em acidentes com vítimas, a fim de eliminar riscos secundários, minimizar o sofrimento das vítimas, manter suas funções vitais e evitar o agravamento das lesões. Questões de primeiros socorros. Questão de número 19. Um motorista, ao realizar a troca de um dos pneus do veículo, é atropelado por uma motocicleta. Nessa situação, como conduta de primeiros socorros, o motociclista deve: alternativa A, explicar o ocorrido aos curiosos que se aproximam. Alternativa B, procurar um guarda de trânsito para fazer o boletim de ocorrência. Alternativa C, sinalizar adequadamente o local e providenciar socorro médico especializado. Alternativa D, transportar a vítima a um posto de saúde mais próximo com a ajuda de outros motoristas. Resposta: alternativa C. Omissão de socorro. De acordo com o artigo 176 do CTB, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo, estará cometendo uma infração gravíssima, com agravante vezes 5, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH. De acordo com o artigo 177 do CTB, deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito, quando solicitado pela autoridade ou seus agentes, estará cometendo uma infração de natureza grave. E, de acordo com o artigo 304 do CTB, deixar o condutor do veículo de prestar socorro à vítima ou, não podendo fazê-lo diretamente, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública, estará cometendo um crime de trânsito com detenção de 6 meses a 1 ano. Como deve ser o socorrista? Não precisa ser da área da saúde. Questões de primeiros socorros. Questão de número 5. Não constitui requisito obrigatório a um socorrista. Alternativa A, ser solidário. Alternativa B, ser calmo. Alternativa C, ser da área da saúde. Alternativa D, ser prudente em suas ações. Assunto na sua apostila, na página de número 102, o que não constitui um requisito obrigatório a um socorrista. Resposta: alternativa C, ser da área da saúde. Deve garantir a segurança, sinalizando o local do acidente. Também deve pedir o socorro. Deve ser calmo e solidário. Ter o controle da situação, não agindo por impulsividade. Não ser omisso, porém limitar-se a fazer o que sabe. Não agir sob risco à sua própria segurança.
Questões de primeiros socorros. Questão de número 11. Em caso de sinistro, devemos: alternativa A, socorrer a vítima imediatamente. Alternativa B, prestar auxílio desde que não haja risco pessoal. Alternativa C, prestar auxílio mesmo com risco pessoal. Alternativa D, não colocar a mão na vítima, apenas chamar o resgate. Resposta na sua apostila, na página de número 102. Alternativa B, prestar auxílio desde que não haja risco pessoal. O socorrista deve identificar-se, dizer que está ali para ajudar, conhecer e respeitar os seus próprios limites. Primeiras ações. Como proceder diante de um acidente? Faça uma análise panorâmica da situação. Identifique e elimine riscos secundários. Estacione o seu veículo em local seguro. Sinalize o local. Chame o socorro especializado. Os primeiros 5 minutos são de vital importância para as vítimas. Então, não perca tempo. Questões de primeiros socorros. Questão de número 12. Uma pessoa acabou de ser atropelada e está caída na pista. O que fazer? Alternativa A, remover imediatamente a pessoa para a calçada. Alternativa B, apenas anotar a placa do veículo que atropelou. Alternativa C, sinalizar o local e chamar o resgate. Alternativa D, chamar algum parente da vítima. Resposta na sua apostila, na página de número 102. Sinalizar o local e chamar o resgate. Alternativa C. Primeiras ações. O que não se deve fazer? Abandonar a vítima, omitir socorro sob pretexto de não testemunhar, tumultuar o local do acidente, deixar de colaborar com as autoridades competentes, tentar remover a vítima presa nas ferragens sem estar preparado. Só remova a vítima de acidente se houver risco real de perigo. Questões de primeiros socorros. Questão de número 26. Vítima que usava cinto de segurança está inconsciente dentro do veículo. O que fazer em primeiro lugar? Alternativa A, sinalizar o local e chamar o resgate. Alternativa B, retirar o cinto de segurança. Alternativa C, retirar a vítima do veículo e deitá-la. Alternativa D, se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Resposta: alternativa A, sinalizar o local e chamar o resgate. Primeiras ações. Como sinalizar o local do acidente? As distâncias para iniciar a sinalização são calculadas com base no espaço necessário para o veículo parar após iniciar a frenagem, mais o tempo de reação do motorista. Assim, quanto maior a velocidade, maior deverá ser a distância para iniciar a sinalização. Questões de primeiros socorros. Questão de número 30. Ao socorrer uma vítima de sinistro ou acidente de trânsito,
Qual das providências abaixo é incorreta? Alternativa A. Não se preocupar com a distância a ser sinalizada. Estar perto da vítima é o mais importante. Alternativa B. Se o motor do veículo estiver funcionando, desligá-lo. Alternativa C. Acionar o freio de estacionamento. Alternativa D. Ligar o pisca-alerta do veículo. Resposta alternativa A. Na prática, a recomendação é seguir a tabela abaixo, onde o número de passos longos corresponde à velocidade máxima permitida no local. Primeiras ações. Como sinalizar o local do acidente? Não se esqueça de que os passos devem ser longos e dados por um adulto. Existem ainda outros casos que comprometem a visibilidade do acidente, como curvas e lombadas. Quando você estiver contando os passos e encontrar uma curva, pare a contagem, caminhe até o final da curva e, então, recomece a contar a partir do 0. A distância mínima para sinalizar o local do acidente é de 30 metros. No caso de acidentes em que ocorra combustível derramado na pista, qual procedimento? Isole a área, sinalize o local e mantenha a distância. Utilize pó de serra, cal ou terra para absorver o material derramado. Não acenda isqueiro ou qualquer artefato que possa provocar incêndio. Acidentes com fios elétricos. Procedimento: isole e sinalize o local. Acione a companhia de eletricidade. Não retire as pessoas de dentro do veículo. Não tente remover o cabo de eletricidade. Mantenha a distância mínima de 30 metros. Os ocupantes do veículo não são eletrocutados em razão do fenômeno denominado de gaiola de Faraday, que dispersa a eletricidade para as extremidades da fuselagem, assim neutralizando a eletrificação na parte central ou núcleo do veículo. Acidentes com veículos que transportam produtos perigosos. Como proceder? Isole a área, sinalize o local e mantenha distância. Acione o resgate e equipe especializada. Avalie muito bem os riscos antes de tentar qualquer coisa. Questões de primeiros socorros. Questão de número 1. Em caso de sinistro com veículo transportando produtos inflamáveis, o procedimento correto do condutor é: alternativa A, providenciar o mais rápido possível o escoamento do produto. Alternativa B, sinalizar o local com tocha de fogo. Alternativa C, efetuar primeiramente a limpeza do veículo. Alternativa D, a via deve ser interditada e o local evacuado. Assunto na sua apostila, na página de número 104. Resposta alternativa D. Primeiras ações. Após ter sinalizado o local,
Feita a análise panorâmica da situação, é hora de pedir o socorro especializado. Telefones úteis para emergência: 190. Polícia Militar, quando o acidente ocorrer em vias urbanas e rodovias estaduais. 191. Polícia Rodoviária Federal, quando o acidente ocorrer em rodovias federais. 192. SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Questões de primeiros socorros. Questão de número 17. SAMU significa: alternativa A, Seção de Atendimento Médico Urbano. Alternativa B, Serviço de Auxílio Médico de Urgência. Alternativa C, Seção de Auxílio Móvel ao Usuário. Alternativa D, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Resposta na sua apostila, página de número 105, alternativa D. 193. Corpo de Bombeiros. Quando em situações de vítimas presas nas ferragens. Questões de primeiros socorros. Questão de número 4. Marque a alternativa incorreta no que diz respeito a um número de emergência. Alternativa A, 192 é o SAMU. Alternativa B, 193, COBOM. Alternativa C, 181, Resgate. Alternativa D, 190, Polícia Militar. Resposta na página de número 105. Alternativa C, não corresponde a um número de emergência. Primeiras ações: chamando o resgate. Esteja pronto para passar informações úteis, como local exato do acidente, quantos veículos envolvidos, número aproximado de vítimas e lesões aparentes, tipo do acidente, como carro, moto, atropelamento, etc. Se há vítimas presas nas ferragens, se há vazamento de combustível ou produtos perigosos. Questões de primeiros socorros. Questão de número 10. Qual informação não é relevante ao ligar para o resgate? Alternativa A, descrição do sinistro e sua gravidade. Alternativa B, localização do sinistro. Alternativa C, endereço e telefone das vítimas. Alternativa D, número de vítimas. Resposta na sua apostila, na página de número 105, alternativa C. Primeiras ações. Prioridade no socorro. Primeiro, vítima inconsciente. Avaliar se a vítima responde a estímulos. Segundo, vítima com parada respiratória. Verificar os movimentos respiratórios da vítima. Terceiro, vítima com parada cardíaca. Melhor artéria para esta verificação é a carótida, no pescoço. Questões de primeiros socorros. Questão de número 2. O melhor local do corpo para se verificar a pulsação é: alternativa A, no pescoço. Alternativa B,
na perna? Alternativa C, na nuca? Alternativa D, no pulso? De acordo com a sua apostila, na página de número 106, resposta alternativa A, pescoço na carótida. Quarto, vítima com hemorragia. Identifique sangramentos abundantes. Atenção! Não se estabelece prioridade de socorro por sexo ou idade. Sinais vitais. São sinais que possibilitam a avaliação do quadro clínico da vítima. Respiração de uma pessoa adulta, entre 12 e 20 inspirações por minuto. Pulsação de um adulto, entre 60 e 100 batimentos por minuto. Pressão arterial de um adulto, 12/8. Temperatura corpórea, entre 36 e 37. Questões de primeiros socorros. Questão de número 6. Marque a alternativa que não corresponde a um sinal vital. Alternativa A, hemorragia. Alternativa B, pulsação. Alternativa C, respiração. Alternativa D, temperatura corpórea. Os sinais vitais são pulsação, respiração e temperatura corpórea. O que não corresponde a um sinal vital, alternativa A, hemorragia. Pupilas devem estar isocóricas. Atenção! A temperatura corpórea é o único sinal vital que não sofre variações em consequência da idade. Ao examinar as pupilas, o que se deve avaliar? Tamanho, simetria e reação à luz. Pupilas contraídas, conhecida como miose. O que leva a pupilas contraídas ou miose? Lesão no sistema nervoso central ou uso de drogas. Pupilas assimétricas ou anisocoria. Acidente vascular cerebral ou trauma crânioencefálico. Pupilas dilatadas. Midríase. O que leva às pupilas dilatadas? Anóxia ou hipóxia. Inconsciência. Choque. Parada cardíaca. Hemorragias. Verificação das condições gerais da vítima. Análise primária. O atendimento inicial num acidente de trânsito com vítimas são os primeiros cuidados que devem ser tomados procurando mantê-las em condições de esperar o médico. Vias aéreas. Faça a manutenção das vias aéreas da vítima e mantenha o controle da região cervical da coluna. Obstrução das vias aéreas. Obstruídas pela língua, alimentos ou sangue, fraturas na face, traumas cervical. Tome o máximo de cuidado com a região cervical da vítima. Lesões na coluna. Controle da cervical. Para diagnosticar esse tipo de lesão, provoque estímulos físicos, testando sua capacidade de mobilidade e sensibilidade. Caso a suspeita se confirme,
imobilize a região do pescoço utilizando um colar cervical, mesmo que improvisado. Questões de primeiros socorros. Questão de número 24. Onde deve ser colocado o colar cervical na vítima? Alternativa A, no pé. Alternativa B, no pescoço. Alternativa C, no braço. Alternativa D, atrás do joelho. Resposta: alternativa B. Parada respiratória. Ver, ouvir e sentir. Aproxime-se do acidentado, ouvindo a boca e o nariz, verificando se há respiração. Devendo também observar os movimentos de respiração do tórax e abdômen. Quando a vítima estiver apresentando sinais claros que tem dificuldade de respirar, você deve deitar a vítima de costas e afrouxar as suas roupas. Caso não haja respiração, devemos iniciar os procedimentos de parada cardiorrespiratória. Feita a manutenção das vias aéreas, é hora de observar se a respiração ocorre de forma adequada. Veja, escute e sinta. A respiração artificial só deve ser executada com equipamentos apropriados e por pessoal treinado. Atenção! A respiração boca a boca não é permitida ser executada por um socorrista leigo, apenas por um socorrista treinado, e isso em caso de exceção. Análise primária. Circulação. A tomada de pulsação fornece informações sobre a vítima. Se o pulso está fraco e a pele pálida, com os lábios arroxeados, pode ser sinal de estado de choque, que pode levar a vítima a óbito. Analise a vítima a fim de diagnosticar possíveis hemorragias e falhas na circulação. Questões de primeiros socorros. Questão de número 27. Assinale a opção incorreta. O pulso representa a regularidade da contração do coração. Alternativa A. Sua frequência varia com a idade? Alternativa B. Um ritmo irregular pode ser patológico? Alternativa C. Com um pulso fraco, pode estar ocorrendo uma hemorragia? Alternativa D. Ao verificar o pulso, usamos os dedos polegar e o indicador sobre uma artéria? Resposta: alternativa D. Hipotensão arterial. Em vítimas de traumas, deve-se considerar como consequência de hipovolemia, baixo volume de sangue. Verifique nível de consciência, coloração da pele, frequência e amplitude de pulso, perfuração capilar nas extremidades, pressão arterial, sudorose. Atenção! Identifique pontos de sangramentos e controle a hemorragia. Análise primária. Estado de consciência da vítima. O primeiro cuidado que se deve tomar com a pessoa inconsciente é desconfiar de fratura na coluna cervical. Para essa identificação, devemos seguir o método AVDI. Com o método AVDI, devemos avaliar o nível de consciência e reativação da pupila do traumatizado. Alerta! A vítima está acordada?
olhos abertos e falando. V. Verbal. Responde a estímulos verbais. D. Dolorosos. Responde a estímulos dolorosos quando provocado. Inconsciente. Está totalmente irresponsiva a estímulos dolorosos. Feita esta análise, para verificar se há suspeita de fratura na coluna da vítima. Análise primária. Proteção da vítima e exposição e controle da hipotermia. Verifique se há outras lesões na vítima, tais como fraturas, cortes, deslocamentos, contusões, entorses ou luxação, evitando movimentar o acidentado. Uma forma eficiente de identificar possíveis lesões é despir a vítima. Mas tome cuidado para não expor suas partes íntimas. Mantenha o controle da temperatura corpórea. Mantenha aquecida, com cobertores e roupas para evitar a perda do calor vital, que é muito rápido. Cerca de 40% das vítimas desenvolve um quadro de hipotermia durante a fase de atendimento inicial. Temperatura corpórea. A temperatura corpórea de uma pessoa fica entre 36 e 37 graus. Acima de 37 já é considerado febre. Qual o procedimento? Desagasalhar a vítima. Banho na temperatura corpórea. Faça compressas frias. Questões de primeiros socorros. Questão de número 16. Você percebe temperatura corpórea elevada na vítima. Qual a melhor atitude a ser adotada? Alternativa A. Forçá-la a beber muita água. Alternativa B. Abaná-la. Alternativa C. Aplicar compressas frias sobre a testa. Alternativa D. Dar um analgésico e um antitérmico. Resposta alternativa C. Aplicar compressas frias sobre a testa. Quando a temperatura está abaixo de 36, já é considerado hipotermia. Qual o procedimento? Agasalhe a vítima. Mantenha aquecida. Atenção! Em nenhuma hipótese, ofereça medicamentos ou bebidas alcoólicas. Não esqueça, a temperatura corpórea é o único sinal vital que não sofre variações em decorrência da idade. Parada cardiorrespiratória. As paradas cardíacas e respiratórias serão comentadas juntas, pois a falta de atendimento em uma delas consequentemente levará a outra, exigindo assim procedimentos conjuntos para manter os dois principais sinais vitais, que são respiração e batimentos cardíacos. Reanimação cardiopulmonar, RCP. A compreensão torácica é a base fundamental da reanimação cardiopulmonar. Principais sintomas de parada cardiorrespiratória: inconsciência, palidez excessiva, ausência de pulsação e batimentos cardíacos, pupilas dilatadas, lábios e línguas e unhas azuladas. Atenção! O sucesso da RCP está relacionado ao atendimento precoce, idealmente dentro dos
primeiros 3 a 5 minutos após o colapso. Reanimação cardiopulmonar. RCP em 10 passos. Primeiro, vítima em decúbito dorsal sobre uma superfície rígida. Segundo, localize o ponto de compreensão osso externo. Terceiro, use a base da mão, ambas sobrepostas. Quarto, posicione-se num ângulo de 90 graus sobre a vítima. Quinto, desloque aproximadamente 5 centímetros o tórax da vítima. Sexto, faça no mínimo 100 compressões por minuto. Sétimo, as manobras devem ser ininterruptas. Oitavo, reveze com outro socorrista para evitar a fadiga. Nono, reavaliar a vítima a cada 2 minutos. Décimo, persistir até a chegada do socorro especializado. Atenção! A manobra do RCP pelo socorrista leigo deve ser realizada somente com as mãos, sem a ventilação, que é a respiração boca a boca. Respiração boca a boca é um procedimento não realizado pelo socorrista leigo. Reanimação cardiopulmonar. RCP em crianças. Siga os 10 passos mostrados. Comprima com apenas uma das mãos. RCP em bebês e recém-nascidos. Comprima com apenas 2 dedos. A força proporcional às limitações físicas da vítima. Hemorragias. É quando ocorre uma ruptura dos vasos, qualquer que seja, artéria, veias ou capilares. Haverá a saída de sangue, o que chamamos então de hemorragia. Choque hipovolêmico. É o estado de depressão do organismo em razão do baixo volume sanguíneo. Sintomas: pele fria e pegajosa, sudorose, mãos e pés, pulso rápido e fraco, palidez, calafrios e tremores, respiração irregular. O que fazer? Identifique e controle a causa do estado de choque. Afrouxe as roupas e mantenha a vítima ventilada. Coloque-a deitada. Questões de primeiros socorros. Questão de número 9. Não constitui procedimento correto com uma vítima em estado de choque. Alternativa A. Manter a vítima deitada com as pernas elevadas caso não haja fratura nessa região. Alternativa B. Afrouxar as roupas da vítima. Alternativa C. Monitorar os sinais vitais. Alternativa D. Colocá-la sentada, pois assim se reabilitará mais rapidamente. Resposta na sua apostila, página de número 108, o que não constitui procedimento correto com uma vítima de estado de choque. Alternativa D. Deitada com a cabeça mais baixa, eleve os pés cerca de 30 centímetros, monitore os sinais vitais da vítima. Não esqueça, a causa mais comum do estado de choque
é a perda de sangue, conhecida como estado de choque hipovolêmico, baixo volume de sangue. Análise secundária. Avaliação minuciosa. Avalie a vítima da cabeça aos pés em busca de lesões que, apesar da sua gravidade, não colocam a vítima em risco eminente de morte. O que verificar? Verifique cabeça, crânio e face, pescoço, edemas, que são inchaços, cortes, perfurações, olhos, orelha, nariz e boca, tórax, edema, objetos encravados, fraturas, abdômen, analisar os 4 quadrantes, dorso, edema, afundamento, deformidades, pelve, hematomas, sangramento pelas cavidades, extremidades, amputações, cortes, fraturas. Convulsões. É quando a vítima apresenta contratura involuntária da musculatura, provocando movimentos desordenados e perda de consciência. Sintomas: lábios azulados ou arroxeados, respiração curta, rápida e irregular, salivação em excesso, contrações musculares. Observação: não tente conter os movimentos da vítima. Convulsões. Como proceder? Passo a passo. Mantenha-se calmo e acalme quem assiste à crise. Lateralize a cabeça da vítima, permitindo o escoamento da saliva. Afrouxe as vestes no pescoço, peito e cintura. Apoie a cabeça da vítima para evitar fraturas. Permaneça junto à vítima até que ela se reestabilize. Ofereça-se para ajudar no regresso à casa ou avisar um familiar. Questões de primeiros socorros. Questão de número 28. Ao observar uma pessoa tendo convulsões, deve-se: Alternativa A: não intervir porque isso passa espontaneamente. Alternativa B: deve-se abrir a boca da vítima, colocar um pano entre os dentes para evitar que ela morda a língua. Alternativa C: deve-se pedir a ajuda de outras pessoas, tentar imobilizá-la segurando-a firmemente contra o chão. Alternativa D: deve-se proteger a cabeça da pessoa contra traumas e virá-la de lado em caso de vômitos. Resposta alternativa D. Convulsões. Afaste os objetos que possa machucá-la. Proteja a cabeça da vítima. Se em 5 minutos não melhorar, procure um médico. Convulsões. O que não fazer? Não enfie nada na boca da vítima. Não tente puxar a língua. Não ofereça líquido à vítima. Não tente acordá-la. Não tente colocá-la de pé. Hemorragia. É quando ocorre uma ruptura dos vasos, qualquer que seja, artéria, veias ou capilares. Haverá a saída de sangue, o que chamamos então de hemorragia. A perda de sangue leva à diminuição da pressão sanguínea e diminuição da oxigenação dos tecidos, podendo levar à morte se não for controlada. Quando você
deparar com uma situação de hemorragia, o máximo cuidado e atenção são necessários. A situação geralmente é grave. Você tem de estar calmo e consciente do que pode e deve ser feito. Evite qualquer contato com o sangue ou secreção das vítimas dos acidentes. Tenha sempre em seu veículo um par de luva de borracha para tais situações. Em caso de hemorragia, o perigo se torna maior quando uma artéria é atingida, pois as artérias são mais difíceis de controlar. Se for um furo pequeno na artéria, com o toque digital, com a pressão do dedo, consegue-se controlar. Se o corte for grande, é quase impossível de controlar, pois o jato pulsivo jorra de acordo com as batidas do coração. Questões de primeiros socorros. Questão de número 13. Num acidente ou sinistro, observamos que o ferimento de uma vítima esguincha sangue no mesmo ritmo de sua pulsação. Conclui-se que ocorreu um corte de: alternativa A, de uma veia; alternativa B, de uma artéria; alternativa C, de um músculo; alternativa D, de um nervo. Resposta na sua apostila, página de número 109. Ocorreu o corte de uma artéria. Tipos de hemorragias. As hemorragias podem ser internas ou externas. Sintomas principais: palidez, hipotermia, ânsia de sede, queda de pressão. A hemorragia interna é consequência de um ferimento profundo com lesão de órgãos internos, como, por exemplo, pulmões, fígado, estômago e baço, ou ainda pelo rompimento interno de veias ou artéria. A hemorragia externa é aquela que pode ser visível. O sangue sai para o exterior do corpo através da ruptura da pele e ferimentos. Hemorragia. Como proceder? Deite a vítima imediatamente, eleve o membro e faça pressão sobre o ferimento utilizando uma compressa como gaze, pano ou lençóis limpos. Questões de primeiros socorros. Questão de número 7. O cuidado indicado na presença de hemorragia externa é: alternativa A, oferecer líquido à vítima para evitar desidratação; alternativa B, fazer compressa no local do sangramento; alternativa C, jogar água oxigenada para coagular o sangramento; alternativa D, não mexer no sangramento. Resposta na sua apostila, página de número 108, alternativa B. Atenção! O garroteamento e o torniquete não deve ser realizado para estancar hemorragias externas. Esse tipo de procedimento é feito somente por profissionais treinados e, mesmo assim, em caráter de exceção. Questões de primeiros socorros. Questão de número 15. Em caso de hemorragia, o uso de uma compressa limpa serve para: alternativa A, estancar hemorragia interna; alternativa B, imobilizar a fratura; alternativa C, manter a temperatura normal do corpo; alternativa D, estancar hemorragia externa. Resposta na sua apostila, na página de número 109, alternativa D.
serve para estancar hemorragia externa. Hemorragia interna. Qual o procedimento? Lateralizar a cabeça da vítima, controlar os sinais vitais, manter a temperatura, não dar nada para a vítima ingerir. Nas hemorragias externas, utilize EPI. Evite contato direto com sangramentos ou secreções. Hemorragia nasal. Como proceder? A cabeça abaixada, comprimir por 10 minutos, gelo ou compressa gelada. Em acidentes de trânsito, é comum que a cabeça do condutor e de um passageiro se choque contra o painel ou outro obstáculo, sobretudo quando não se usa o cinto de segurança. As hemorragias nasais são graves somente quando a perda de sangue é grande. Depois de comprimir a narina para estancar o sangue, afrouxe a pressão vagarosamente e não assoar o nariz. Se a hemorragia persistir, volte a comprimir a narina. Questões de primeiros socorros. Questão de número 20. A hemorragia nasal é muito frequente em sinistros ou acidentes de trânsito e pode indicar: alternativa A, parada respiratória; alternativa B, traumatismo craniano; alternativa C, estado de choque; alternativa D, lesão na medula. Resposta na sua apostila, página de número 111, pode indicar um traumatismo craniano. Resposta alternativa B. Lesões comuns em acidentes: fratura, entorse, luxações. O que fazer? Lesões comuns em acidente: fratura. A fratura é a ruptura de um osso ou uma cartilagem. Os primeiros socorros visam apenas impedir o deslocamento das partes quebradas, evitando maiores danos e diminuindo a dor da vítima. O que fazer? Imobilizar. Se for exposta, faça um curativo. Lesões comuns em acidentes: entorse. Entorse é a distensão de uma junta ou articulação com ruptura parcial ou total de ligamentos. O que fazer? Imobilizar e encaminhar a vítima a um hospital. Aplicar gelo para aliviar a dor. Lesões comuns em acidentes: luxação. Luxação é o deslocamento de um ou mais ossos de uma articulação, saindo da sua posição normal. O que fazer? Imobilizar e encaminhar a vítima a um hospital. Aplicar gelo para aliviar a dor da vítima. Tipos de fraturas: fechadas e fraturas abertas ou expostas. Fratura fechada. Nessa fratura, o osso quebrado não aparece na superfície e a pele não foi perfurada. Fratura aberta ou exposta. Nessa fratura, o osso se quebra e há o rompimento da pele. Questões de primeiros socorros. Questão de número 18. O que é fratura exposta? Alternativa A:
Quando um pedaço de osso atravessa a pele ficando exposto externamente. Alternativa B, luxação externa. Alternativa C, lesão onde o músculo aparece entre a pele. Alternativa D, fratura parcial dos ossos. Resposta na sua apostila, página de número 110, alternativa A. Fratura exposta é quando um pedaço de osso atravessa a pele ficando exposto externamente. Procedimentos. Imobilize o membro fraturado com talas. Para isso, pode-se usar tábua fina, papelão, revistas dobradas, travesseiros, mantas dobradas, movimentando a vítima o mínimo possível. Atenção! Não tente colocar o membro lesionado na posição natural. Não aplique nada quente. A ordem é imobilizar. Questões de primeiros socorros. Questão de número 3. Em caso de fraturas, marque a incorreta. Alternativa A. Antes de imobilizar, puxe o membro colocando-o na posição natural. Alternativa B. Cobrir com pano limpo as fraturas expostas. Alternativa C. Manter a vítima em posição confortável. Alternativa D. Uma tala deve ter comprimento suficiente para imobilizar também as articulações acima e abaixo da fratura? Resposta na sua apostila, na página de número 110. A incorreta é a alternativa A. Fratura fechada. Procedimentos. Imobilize a região afetada. Prenda em 4 pontos. Aplique gelo para amenizar a dor e o inchaço. Improvise uma tipóia para apoio do membro. Fratura aberta. Procedimentos. Faça um curativo sobre o ferimento. Controle a hemorragia. Controle os sinais vitais. E imobilize como as fraturas fechadas. Lembre-se, não tente recolocar o osso ou o membro lesionado na posição natural. A ordem é imobilizar. Em caso de amputação de membro, como proceder? Proteja o ferimento e controle a hemorragia. Envolva a parte amputada em panos limpos. Em seguida, coloque dentro de 2 sacos plásticos e leve junto com a vítima para o hospital. Atenção! Não coloque a parte amputada em contato direto com o gelo. Fratura da coluna vertebral. A coluna vertebral é formada por ossos chamados de vértebras, que são providas de um canal por onde passa a medula, que faz a ligação do cérebro com o restante do corpo. A coluna vertebral tem a função de sustentar o corpo e proteger em seu interior a medula, por onde passam todos os impulsos nervosos relacionados ao funcionamento, sensações e reações dos órgãos e membros. O rompimento da medula causa isolamento do segmento corporal do nível baixo da lesão, perdendo a sensibilidade e a capacidade de movimento dos membros. A fratura da coluna vertebral constitui uma das emergências mais difíceis e, se
a vítima for mal atendida, pode ter sequelas permanentes e graves. Se necessário transportá-la, utilize uma maca ou qualquer outro material que permita a imobilização total da vítima. Tenha muito cuidado, pois uma lesão na coluna pode deixar a vítima permanentemente paraplégica. Queimaduras. Queimaduras são lesões produzidas nos tecidos do revestimento do corpo e podem ser causadas por agentes químicos, produtos químicos, eletricidade e radiação. As queimaduras podem ser classificadas de acordo com a sua gravidade. Queimadura de primeiro grau. São lesões das camadas superficiais da pele com dor local suportável, inchaço e pele avermelhada. Queimaduras de segundo grau. São lesões das camadas mais profundas com aparecimento de bolhas, dor local e desprendimento de parte da pele. Queimaduras de terceiro grau. Ocorre a destruição da pele, atingindo os tecidos mais profundos, podendo atingir até mesmo os ossos. Queimaduras. A gravidade de uma queimadura é calculada considerando-se 4 aspectos. Primeiro, grau da queimadura. Segundo, localização da queimadura. Terceiro, idade da vítima. Quarto, percentagem da área atingida. SCTQ. Superfície corpórea total queimada. Situações de alto risco. Quando a queimadura de terceiro grau, com mais de 10% da superfície corpórea total queimada. Queimaduras de primeiro e segundo grau, com mais de 25% de superfície corpórea total queimada. As áreas do corpo mais críticas em caso de queimaduras são na face, vias respiratórias, genitálias, queimaduras em crianças e idosos. Corpo em chamas. Como livrar-se das chamas? Primeira técnica: pare, deite e role. Segunda técnica: abafamento. Cobrir a vítima com cobertores ou roupas molhadas, começando da cabeça para os pés. Em situações como essa, o que fazer? Retire a roupa das partes atingidas sem puxar as partes aderidas. Retire materiais que possam apertar em caso de inchaço, como anéis, pulseiras ou braceletes. Queimaduras químicas. Se possível, lave a região com soro fisiológico. Mantenha sob a água para amenizar a dor. Questões de primeiros socorros. Questão de número 8. O procedimento correto com o acidentado que sofreu queimadura é: alternativa A, esfriar a área com água corrente. Alternativa B, passar creme dental na ferida. Alternativa C, cobrir o ferimento com gaze e mantê-lo sob água. Alternativa D, jogar água sanitária no local da queimadura. Resposta na sua apostila, página de número 112. Alternativa A, esfriar a área com água corrente.
Cubra a queimadura com algo não aderente. Atenção! Não aplique medicamentos de nenhuma espécie, como pomada, pasta de dente ou outras técnicas domésticas. Queimadura química. Se não reage, lave com água corrente. Se reagente, limpe com um pano seco. Cubra a região atingida com curativo estéril. Se possível, guarde a amostra da substância. Quando a queimadura for nos olhos, como proceder? Lave os olhos em água corrente por, no mínimo, 15 minutos. Cubra com curativo úmido e estéril. Volte a umedecer o curativo a cada 5 minutos. Questões de primeiros socorros. Questão de número 21. Enquanto se aguarda o socorro especializado para atender a vítima com queimaduras, o procedimento adequado consiste em aplicar: alternativa A, algodão embebido em álcool; alternativa B, algodão embebido em óleo mineral; alternativa C, pomada curativa e analgésica; alternativa D, compressas de água fria com pano limpo. Resposta na página de número 112, alternativa D. Queimadura por choque elétrico. Reconheça a cena e acione, se necessário, a companhia energética local. Não coloque a mão na vítima. Desligue a corrente elétrica ou remova com material não condutor de energia. Pode provocar parada cardiorrespiratória. Fazer o RCP. Trate as queimaduras como nos demais casos. Queimadura por radiação. Retire a vítima do local, remova as roupas, aplicar toalhas molhadas, aplicar gelo sob as axilas, nos punhos, atrás dos joelhos, laterais do pescoço. Providenciar a imersão em recipiente com água bem fria. Ingerir líquido, desde que não haja lesões internas. Objetos encravados no corpo. Procedimentos. Não remova o objeto, apenas faça um curativo sobre o ferimento e encaminhe para o socorro especializado. Se o objeto estiver nos olhos, mesmo que seja em apenas um deles, cubra os 2 olhos da vítima. Acidentes com motociclistas. Faça como nos outros acidentes. Observe a cena, sinalize e chame o resgate. Mantenha a vítima em repouso. Abra a viseira e a jugular do capacete, a presilha. Avalie a vítima com o protocolo ABCDE. Abertura das vias aéreas, boa ventilação, circulação, distúrbio neurológico e exposição da vítima. Não remova o capacete do motociclista. Questões de primeiros socorros. Questão de número 22. Em um sinistro ou acidente envolvendo motociclista, o procedimento adequado é: alternativa A, remover o capacete somente em caso de muita dor; alternativa B,
mudar a posição do motociclista para acomodá-lo melhor? Alternativa C. Remover o capacete para facilitar a respiração? Alternativa D. Aguardar o socorro especializado e não remover o capacete? Resposta: alternativa D. Aguardar o socorro especializado e não remover o capacete. Transporte do acidentado. Esqueça a ideia de colocar a vítima no primeiro carro que passar. Se necessário removê-la, imobilize-a numa maca, mesmo que improvisada. Tente minimizar ao máximo os movimentos com a vítima. Utilize da ajuda de várias pessoas. Atenção! Só remova a vítima se houver situação de perigo iminente. No caso, perigo de morte. Questões de primeiros socorros. Questão de número 29. Em que tipo de situação deve-se retirar a vítima de um veículo antes da chegada do socorro profissional? Alternativa A. Quando estiver chovendo. Alternativa B. Quando houver perigo de incêndio e outros riscos evidentes. Alternativa C. Em qualquer situação. Alternativa D. Quando o acidente ocorrer à noite? Resposta: alternativa B. Transporte de acidentados. Formas diversas. Com a ajuda de mais uma pessoa, colocando-a em uma cadeira. Se a vítima estiver consciente e não houver fratura nos membros inferiores. Carregando a vítima, se tiver desmaiada e não tiver fratura no quadril ou nas pernas, com a ajuda de mais uma pessoa, fazendo o formato de uma cadeirinha. Para encerrar, siga algumas regras gerais. Cuide da sua segurança em primeiro lugar. Proteja-se. Evite contato com sangue ou secreções da vítima. Utilize EPI. Questões de primeiros socorros. Questão de número 14. A contaminação pelo vírus da AIDS ocorre de várias maneiras. Reduz os riscos de contaminação quem... Alternativa A. Quem socorre a vítima usando luvas? Alternativa B. Quem se alimenta bem e toma vitaminas? Alternativa C. Quem está tomando antibióticos? Alternativa D. Quem está com as vacinas em dia? Resposta na sua apostila, página de número 114. Alternativa A. Reduz os riscos de contaminação pelo vírus quem está socorrendo usando luvas. Boca a boca, somente com equipamento apropriado e por pessoal treinado. Não ofereça ou aplique medicamentos na vítima. Questões de primeiros socorros. Questão de número 25. Uma vítima de sinistro ou de acidente de trânsito está gritando com muita dor. O que fazer? Alternativa A. Dar remédio para a dor. Alternativa B. Levar imediatamente para o hospital. Alternativa C. Esperar a chegada do resgate. Alternativa D. Fazer compressa gelada no local da dor? Resposta: alternativa C. Esperar a chegada do resgate. Não dar líquido.
para a vítima com suspeita de lesão interna, mesmo que ela peça. Questões de primeiros socorros. Questão de número 23. Vítima de acidente pede água para beber. O que fazer? Alternativa A. Mantê-la de jejum. Alternativa B. Dar bastante líquido para hidratá-la. Alternativa C. Dar um copo no máximo. Alternativa D. Não forçar, deixar tomar apenas o que quiser. Resposta: alternativa A. Não utilize as técnicas de garroteamento ou torniquete para estancar hemorragias internas. Hemorragias externas. Não mexa no membro fraturado. Limite-se a imobilizá-lo. Evite remover a vítima, se inevitável. Movimente o mínimo necessário com ela. Não retirar ou movimentar os veículos envolvidos, sob hipótese de prejudicar o trabalho da perícia. Não retire o capacete do motociclista acidentado. Essas são as regras gerais. Assunto que você encontra na sua apostila a partir da página 101 até a página de número 115. Aguardo vocês no próximo assunto.